Você aceitaria herdar esta pousada comigo? O olhar dele era sério. O homem que momentos antes estava na cama comigo, agora me olhava ajoelhado. Mas só se passaram 3 dias. Minha voz tremeu. Eu sou de São Paulo, mal conheço essa vida no interior. Arthur balançou a cabeça. O tempo não importa. Esperei 5 anos sozinho e tive certeza em 3 dias. Eu nunca imaginei que receberia uma proposta assim aos 62 anos. Viúva há 3, vivendo sozinha para não ser um fardo para meus filhos, economizando cada centavo. Se preferir, pense com calma. Mas meu coração não vai mudar. A mão dele envolveu a minha. Era quente. Mais quente que a água da fonte termal. Esta história começa 3 dias antes. Naquela manhã, eu estava arrumando as malas no meu apartamento em São Paulo. Meu nome é Lia, uma dona de casa de 62 anos, viúva. Era minha primeira viagem para fora da cidade desde o 3º aniversário da morte do meu marido. Uma amiga insistiu. Lia, vai descansar um pouco. Você ficou trancada em casa por 3 anos. Mas eu não estava tranquila. Enquanto colocava as roupas na mala, minhas mãos paravam a todo instante. Será que estou fazendo a coisa certa? O porta-retrato do meu marido na estante da sala parecia me observar. Senti um aperto de culpa. O telefone tocou. Era meu filho, Pedro. Mãe, já fez as malas? Sim, quase tudo pronto. Tem certeza que quer ir para Minas Gerais? Sozinha? A voz de Pedro soava mais cansada do que preocupada. Aos 35 anos, gerente numa grande empresa, ele vivia ocupado com o trabalho. Tenho sim. É uma excursão. Vai dar tudo certo. Então, boa viagem. A senhora precisa mesmo descansar. A ligação durou menos de 1 minuto. Pedro desligou primeiro, dizendo que precisava entrar numa reunião. Depois que a chamada terminou, fiquei sentada, olhando para o nada. Meu filho ocupado, minha nora às voltas com a casa, meus netos com a escola e o cursinho. Não havia espaço para mim. Parei em frente ao espelho, cabelos curtos, já grisalhos, o rosto com as marcas do tempo. Mas para a minha idade, meu corpo estava em boa forma. Ainda havia uma certa firmeza. Até que para 62 anos, não está nada mal, pensei, e me assustei com o próprio pensamento. Por que estou pensando nisso? Sentei-me diante da foto do meu marido, coloquei uma flor fresca num pequeno vaso e ofereci um copo d'água. Meu bem, estou indo, tá? Volto em 1 semana. Meus olhos se encheram de lágrimas. Qual foi a última vez que viajei com ele? Fazia mais de 10 anos. Um carro de aplicativo parou em frente ao prédio. Ao sair com a mala, olhei uma última vez para o meu apartamento. Aquela casa, onde vivi por 30 anos, de repente pareceu estranha, como se a visse pela primeira vez. No caminho para a rodoviária, olhei pela janela. As ruas de São Paulo passavam rápido. A primeira viagem só para mim. Em vez de animada, eu estava ansiosa. Será que vou me dar bem sozinha? Isso me perder? O ônibus partiu. Pela janela, São Paulo foi ficando cada vez menor. Eu não sabia, naquela hora, que essa viagem mudaria minha vida para sempre. Chegamos ao terminal da pequena cidade no interior de Minas. O guia da excursão nos esperava na saída. Sejam bem-vindos a Minas Gerais. Com um grupo de umas 20 pessoas, subimos em um ônibus. A maioria era de senhoras entre 50 e 70 anos. O veículo seguiu em direção às montanhas. A paisagem era muito diferente da de São Paulo. Morros verdes, pequenas fazendas e vilarejos se sucediam. O guia pegou o microfone. Nossa hospedagem hoje é na Pousada Sonho das Águas, um lugar pequeno e charmoso. O próprio dono cuida de tudo, e a fonte de água termal de lá é maravilhosa. Depois de quase 1 hora, chegamos a um vilarejo encravado na serra. Uma construção rústica de 2 andares, com varandas de madeira, apareceu. Uma placa entalhada dizia: Pousada Sonho das Águas. Em frente à entrada, um homem nos esperava. Cabelos grisalhos penteados para trás, vestido com uma calça de linho e uma camisa de botão preta. Parecia ter uns 68 anos, mas sua postura era firme. Tinha um ar jovial para a idade. Sejam bem-vindos. Ele nos cumprimentou com um leve aceno de cabeça e um sorriso caloroso. Sua voz era calma. Ele mesmo ajudou a descarregar as malas dos hóspedes. Quando chegou a minha vez, nossos olhares se cruzaram. Foi por um instante, mas senti algo. Era o olhar de uma pessoa solitária. O mesmo olhar que eu via no meu próprio reflexo, por aqui. Ele pegou minha mala.
Nossas mãos se tocaram brevemente. Era um toque quente. Fui levada ao meu quarto. Era um cômodo simples, com piso de madeira, mas impecavelmente limpo. Abri a janela e o cheiro de mato e terra molhada invadiu o ambiente. Eu estava sentada na cama quando ouvi uma batida na porta. O jantar está servido. Era a voz do dono da pousada. Desci para o refeitório. Os outros membros do grupo já estavam sentados. A comida, preparada pelo próprio dono, estava servida à mesa. Peixe assado na folha de bananeira, tutu de feijão, legumes cozidos e arroz branco quentinho. Não era luxuoso, mas era feito com esmero. Fiquem à vontade. O dono disse mais uma vez e voltou para a cozinha. Enquanto comia, uma senhora sentada ao meu lado puxou conversa. Primeira vez aqui? Sim, é a primeira. Eu já vim 3 vezes. A fonte daqui é maravilhosa, sabe? E o dono é muito atencioso. Era uma senhora de uns 75 anos. Mais tarde, descobri que era Dona Cida, uma cliente fiel há 20 anos. Ele cuida de tudo sozinho? Sim. Faz 5 anos que perdeu a esposa. E não tem filhos. A voz de Dona Cida baixou. É uma pena. Ele cuidou dela com tanto carinho até o fim. Meu peito se apertou. Eu também perdi meu marido e vivia sozinha há 3 anos. Eu conhecia bem aquela solidão. Depois do jantar, voltei para o quarto. O céu lá fora estava cheio de estrelas. Troquei de roupa, vestindo um pijama confortável, e hesitei em ir à área da fonte termal. Fiquei com vergonha. Se eu for bem tarde, não deve ter ninguém. Passava das 11 da noite quando, de chinelos, fui em direção à área das piscinas. O corredor estava silencioso. Na entrada da piscina natural ao ar livre, não havia nenhuma placa de ocupado. Abri o portão devagar. Vi a piscina de pedras, de onde subia um vapor suave. Acima, o céu estava incrivelmente estrelado, e havia alguém lá. Era o dono da pousada, Arthur. Levei um susto e recuei. Arthur também me viu. Me desculpe, ele disse primeiro. Não imaginei que algum hóspede viria a esta hora. Eu já estou de saída. Não. Eu é que saio. Ficamos ali, parados sem jeito, sem conseguir nos olhar. Arthur levantou-se lentamente. Na penumbra, eu podia ver o contorno do seu corpo. Para 68 anos, ele tinha uma constituição física surpreendentemente sólida. Por favor, use a piscina. Eu posso vir a qualquer hora. Ele se enrolou numa toalha e foi em direção ao vestiário. Espere, eu chamei. Nem eu mesma sei por que eu chamei. Arthur parou. Se não se importar, eu fico. As estrelas estão lindas. Depois de dizer isso, meu rosto queimou. O que foi que eu disse? Arthur virou-se lentamente. Então, com sua licença. Ele se sentou novamente na beirada da piscina. Eu também, com cuidado, entrei na água. Sentei-me a uma certa distância dele, com pelo menos uns 3 metros nos separando. As estrelas estão bem brilhantes, não é? Disse Arthur, olhando para o céu. Sim. Em São Paulo, a gente mal consegue ver as estrelas, imagino. As cidades são muito iluminadas. Um silêncio se instalou, mas não era desconfortável. O calor da água termal penetrava fundo no meu corpo, relaxando toda a tensão. É a sua primeira vez aqui, certo? Sim. Uma amiga recomendou. Espero que goste. A voz de Arthur era tranquila, sem nenhuma imposição. Deve ser difícil cuidar de tudo sozinho. Já me acostumei. São 5 anos assim. Soube que o senhor perdeu sua esposa. Depois que falei, temi ter sido indelicada. Mas Arthur respondeu com serenidade. Ela teve câncer. Cuidei dela por 2 anos, mas no fim, não consegui salvá-la. Eu também perdi meu marido há 3 anos. Não sei de onde tirei coragem para dizer aquilo. Normalmente não era um assunto que eu abordava com facilidade. Arthur olhou para mim. Sob a luz das estrelas, seus olhos brilhavam. Puxa. A senhora mora sozinha? Sim. Tenho um filho, mas ele tem a vida dele. Eu também sou só. Não tenho filhos. Éramos 2 pessoas com a mesma solidão. Eu senti isso. Afundei um pouco mais na água. Estava quente, mas a sensação era boa. Há quantos anos eu não me sentia tão em paz? Cuidado, disse Arthur. A borda da piscina é escorregadia. Tenha atenção ao se levantar. Obrigada pelo aviso. Fiquei mais uns 30 minutos e decidi sair. Como Arthur havia dito, o chão de pedra estava escorregadio. Pisei em falso. Me desequilibrei e no momento em que ia cair, alguém segurou meu braço. Era Arthur.
Ele se aproximou rapidamente e me amparou. A senhora está bem? Seu rosto estava perto. Perto demais. Sim, obrigada. Soltei meu braço rapidamente e me afastei. Meu coração disparou. Saia devagar. Arthur deu um passo para trás. Fui para o vestiário e me vesti. Meu rosto no espelho estava completamente vermelho. É por causa da água quente, disse a mim mesma, mas no fundo eu sabia. Não era só por isso. Voltei para o quarto e deitei na cama. A imagem da mão de Arthur segurando meu braço não saía da minha cabeça. Era uma mão quente e firme. O que está acontecendo comigo? Pensei, afundando o rosto no travesseiro. Na manhã seguinte, desci para o café e tive uma surpresa. Pão de queijo quentinho, ovos mexidos, bolo de fubá, mamão, suco de laranja e café com leite. Tudo arrumado com um cuidado imenso. Tinha sido Arthur quem preparara tudo. Quando me sentei, meus olhos marejaram. A vida inteira eu preparei o café da manhã para meu marido, meu filho, minha nora, meus netos. Era a primeira vez que alguém preparava algo assim para mim. Bom dia. Sirva-se à vontade, disse Arthur. Obrigada. Minha voz saiu trêmula. Ao levar a primeira xícara de café à boca, quase chorei. Dona Cida sentou-se ao meu lado. É a primeira vez que vejo o Sr. Arthur servir à mesa pessoalmente. Ah, é? Sim. Normalmente ele deixa tudo pronto na cozinha, mas hoje ele trouxe as bandejas e serviu cada hóspede. A senhora sorriu de um jeito sugestivo. Meu rosto ficou vermelho de novo. Depois do café, saí com o grupo para um passeio. Visitamos uma igreja histórica e um vilarejo próximo. Mas minha mente não parava de pensar na pousada. Ou melhor, em Arthur. Quando voltamos à noite, Arthur nos esperava na entrada. Gostaria de conhecer melhor o vilarejo? Ele me perguntou. Sim. Amanhã o grupo tem tempo livre, não é? Pensei que talvez ficasse entediada sozinha. Os outros do grupo deram risadinhas. Fiquei um pouco sem graça, mas não quis recusar. Eu adoraria. Na manhã seguinte, Arthur me esperava em frente à pousada. Ele vestia uma camisa limpa e uma calça de sarja. Vamos? Vamos. Caminhamos pelo vilarejo. Passamos por uma pequena capela, um riacho que corria sob um bosque de ipês. Arthur não era de muita conversa, mas de vez em quando apontava para uma flor ou uma árvore e explicava algo. Aquela árvore tem 300 anos. Nossa, é mesmo? Sim. É a árvore mais antiga do vilarejo. Sentamos num banco sob um ipê florido. O vento soprava e as flores caíam ao nosso redor. É lindo. Sim. Era o lugar preferido da minha esposa Arthur, disse, com a voz baixa. Vocês vinham muito aqui? Sim. Viemos juntos até o fim. Eu empurrava a cadeira de rodas dela. Sua voz tremeu por um instante. Deve ter sido muito difícil. Não. Fui grato por poder estar com ela. Lembrei-me do meu marido, seus últimos dias no hospital, o funeral. Como a senhora perdeu seu marido? Foi um infarto. Aconteceu de repente. Entendo. Um silêncio se fez entre nós. Mas não era um silêncio incômodo. Era um silêncio de quem compreendia a dor do outro. A senhora nunca pensou em amar de novo? Arthur perguntou. Levei um susto e olhei para ele. Hã? Sim. Imagina. Nessa idade, quem pensa em amor? A idade é um problema? Arthur me olhou diretamente nos olhos. Eu acho que não. Meu coração bateu forte. E o senhor? Eu também não pensava nisso há 5 anos. Até ontem. Seu olhar era sério. Fiquei sem palavras. Não sabia o que responder. Desculpe. Fui muito repentino. Arthur se levantou. Vamos voltar? Sim. No caminho de volta para a pousada, não consegui dizer uma palavra. Minha cabeça estava uma confusão. Naquela noite, voltei à fonte termal. Desta vez, fui de propósito em um horário mais tarde. Ao entrar na área da piscina, como eu esperava, Arthur estava lá. Nos encontramos de novo, ele disse, sorrindo. Pois é. Sentei-me ao lado dele. A distância era menor que na noite anterior. Ficamos em silêncio por um bom tempo, olhando as estrelas. A mão de Arthur começou a se mover lentamente em minha direção. Eu percebi, mas fingi que não. Nossos dedos se tocaram. Eu me arrepiei, mas não afastei a mão. Arthur então segurou minha mão por completo. Meu coração parecia que ia explodir. Isso não está certo, minha mente dizia. Mas meu corpo não se movia. A mão dele era quente. Um calor mais intenso que o da água emanava dela. Olhamos um para o outro. Lia. Arthur disse meu nome.
Foi a primeira vez que o ouvi de sua voz. Arthur. Eu também o chamei. Só pronunciar seu nome me fez estremecer. Ficamos assim, de mãos dadas, por um longo tempo, sob a luz das estrelas. De volta ao quarto, peguei meu celular. Tentei escrever uma mensagem para o Pedro, mas apaguei. O que eu diria? Mãe conheceu um homem em Minas. Não podia escrever isso. Ainda não era hora de contar. Deitei-me, mas o sono não vinha. O toque de Arthur não saía do meu pensamento. Naquela noite, eu soube. Algo estava começando. Era o terceiro dia. No dia seguinte, eu voltaria para São Paulo. Quando desci para o refeitório, Arthur estava em pé, ao lado da minha mesa, segurando uma bandeja. Hoje preparei algo especial. Ele colocou a bandeja na mesa, e o café da manhã estava ainda mais caprichado que o da véspera. Salmão grelhado, omelete, sopa de fubá, queijo Minas fresco e uma pequena travessa de frutas. Não precisava de tudo isso. Eu quis fazer, disse Arthur. Seu olhar era afetuoso. Enquanto comia, eu lutava para não chorar. Passei a vida inteira cuidando dos outros, e ser tratada assim era algo novo e desconcertante. Dona Cida passou por mim e sussurrou. Lia, o senhor Arthur está completamente encantado por você. Dona Cida, não diga isso. Meu rosto ficou vermelho. Por que a vergonha? É uma coisa boa. Faz 5 anos que não o vejo sorrir desse jeito. Ela apontou para a cozinha. Arthur, lavando a louça, estava realmente sorrindo. Depois do café, voltei para o quarto. Precisava arrumar as malas, mas minhas mãos não obedeciam. Se eu for embora amanhã, talvez nunca mais o veja. Esse pensamento me deixou angustiada. Alguém bateu na porta. Lia, quer ver como eu cuido da manutenção da pousada? Era a voz de Arthur. Abri a porta. A manutenção? Sim. Pensei que talvez tivesse curiosidade. Eu não entendi por que ele queria me mostrar aquilo, mas o segui. Arthur me levou à casa de máquinas. Havia uma série de canos e válvulas complexas. Com esta válvula, eu controlo a temperatura. Precisa se manter em 42 graus. Entendi. E esta aqui é a bomba que faz a água circular. Ele me explicou tudo em detalhes. O método de limpeza, a frequência da troca de água, até como receber os hóspedes. Por que está me mostrando tudo isso? Perguntei. Arthur hesitou por um instante antes de responder. Vai que um dia você precise saber. Precise saber? É. Ele não disse mais nada, mas eu senti algo no ar. Chegou a noite. Arthur me convidou para a sua casa. Aceita jantar comigo nos meus aposentos hoje? Será que não incomodo? De forma alguma. Era uma pequena casa nos fundos da pousada. Um cômodo simples, com uma mesa baixa no centro. Um jantar completo estava preparado. Sente-se, por favor. Sentamos um de frente para o outro. Comemos em silêncio por um tempo, até que Arthur quebrou o gelo. Posso ser sincero? Claro. Faz 5 anos que não me sinto assim. Sua voz estava embargada. Assim como, com vontade de ter alguém por perto. Meu coração deu um salto. Eu também, as palavras saíram da minha boca. É verdade? Arthur me olhou nos olhos. Sim. É a primeira vez em 3 anos que sinto. Isso. A mão de Arthur atravessou a mesa e segurou a minha. Você parte amanhã, não é? Sim. Será que você volta? Eu não sei. Eu vou esperar. Arthur se levantou e sentou-se ao meu lado. Posso me aproximar? Eu assenti com a cabeça. Arthur acariciou meu rosto com delicadeza. Sua mão era quente. Nossos rostos se aproximaram. Meu coração batia descontroladamente. Ele me beijou. Foi um beijo delicado, mas cheio de desejo. Sem perceber, segurei seus ombros. Eu estava correspondendo. O beijo se aprofundou. Arthur me abraçou. Senti o calor do seu peito contra o meu. Ele tem 68 anos mesmo? Pensei. Ele parecia ter uma vitalidade incrível para a idade. O calor entre nós era intenso. Nossa respiração ficou ofegante. Arthur parou por um instante e perguntou: Você está bem? Eu assenti. O pensamento de que isso não está certo já havia desaparecido. A mão de Arthur envolveu minhas costas, nos unindo ainda mais. O beijo recomeçou, desta vez mais intenso. Era mais quente do que estar na fonte termal. Eu podia ouvir as batidas do meu coração. Arthur sussurrou no meu ouvido: Lia. Sim, eu quero ficar com você. Em vez de responder, eu o abracei com mais força. Naquela noite, nos entregamos àquele sentimento.
Nossos corpos e almas se tornaram um só. A noite avançou, e o tempo pareceu parar. Era madrugada. Eu estava deitada, com a cabeça apoiada no braço de Arthur. Lia. Sim. Você ficaria comigo? O que quer dizer? Arthur olhou para o teto e disse: Você aceitaria herdar esta pousada comigo? Levei um susto e me sentei. O quê? Sei que só se passaram 3 dias. Mas eu tenho certeza. Arthur segurou minha mão. Esperei 5 anos sozinho, e quando te encontrei, eu soube. É ela. Mas eu sou de São Paulo. Mal conheço este lugar. Você aprende aos poucos. Eu te ajudo. Eu tenho um filho. Netos. Eles podem vir te visitar sempre que quiserem. Eu pago as passagens. Arthur estava falando sério. Não era uma brincadeira. É tudo muito repentino. Eu sei. Mas meu sentimento não vai mudar. O ar da madrugada estava frio. Uma brisa entrava pela fresta da janela. Me deu um tempo para pensar. Claro. Pense com calma. Arthur me abraçou de novo. Fique comigo só mais hoje. Eu assenti. Naquele dia, ficamos na pousada. Arthur avisou aos hóspedes que tiraria o dia de folga. Entramos na fonte termal juntos, comemos juntos, caminhamos pelo vilarejo juntos. A noite chegou. Na manhã seguinte, eu partiria cedo. Amanhã, eu te levo até a rodoviária. Não precisa. Eu vou com o grupo. Não. Eu faço questão de te levar. Havia tristeza nos olhos de Arthur. Era nossa última noite. Estávamos juntos novamente em seus aposentos. Volte para casa e pense. Eu estarei esperando. Certo. Me ligue quando quiser. Podemos fazer chamadas de vídeo. Combinado. Naquela noite, nos abraçamos de novo. A ideia de que nos separaríamos no dia seguinte nos tornou ainda mais intensos. Nessa idade, um simples toque de mãos já fazia meu coração disparar, mas eu nunca imaginei que poderia sentir algo tão profundo. Amanheceu. Arthur já estava acordado quando abri os olhos. Quer um café? Sim, obrigada. Sentamos juntos na pequena cozinha, tomando café em silêncio. A hora de ir para a rodoviária se aproximava. Arthur colocou minha mala no carro. Dona Cida veio até a porta para se despedir. Volte logo. Lia. Vou voltar, Dona Cida. Se cuide. O caminho foi silencioso. Enquanto Arthur dirigia, eu olhava pela janela. A paisagem que passava já não me era estranha. Em apenas 4 dias, aquele lugar se tornara familiar. Chegamos à rodoviária. Arthur tirou minha mala do carro. Paramos em frente à entrada. Vá com Deus. Sim. Muito obrigada por tudo. Eu é que agradeço. Esses 3 dias foram como um sonho. Arthur segurou minha mão. As pessoas passavam por nós, mas não nos importamos. Me liga. Ligo sim. Com certeza. Era difícil soltar sua mão. É melhor você ir, senão vai perder o ônibus. Arthur soltou minha mão primeiro. Entrei na rodoviária com a mala. Olhei para trás e Arthur continuava lá, parado, me observando. Acenei para ele. Arthur também acenou de volta. Subi no ônibus. Sentei-me na janela e olhei para fora. O ônibus partiu. Minas Gerais foi ficando para trás. Eu não sabia, mas aquela escolha mudaria completamente o rumo da minha vida. Cheguei em São Paulo. As ruas da cidade pareciam estranhas. Em apenas 4 dias, tudo parecia diferente. Cheguei em casa, minha mão tremeu ao abrir a porta. O apartamento estava igual. O porta-retrato do meu marido, os móveis, tudo no mesmo lugar. Mas algo parecia diferente. Desfiz a mala e sentei no sofá. Liguei o celular. Havia uma mensagem de Arthur. Chegou bem? Já estou com saudades. Meu coração acelerou. Cheguei bem. Também estou com saudades. Enviei a resposta. Logo em seguida, o telefone tocou. Era uma chamada de vídeo. Lia! Arthur sorria na tela. Arthur, está tudo bem em casa? Sim, mas é estranho. Parece que faz muito tempo que não venho aqui. A pousada também parece vazia sem você. Conversamos por 1 hora. Não falamos nada de especial. Apenas ver o rosto um do outro e conversar já era bom. 1 semana se passou. Fazíamos chamadas de vídeo todas as noites. Arthur cuidava da pousada e eu ficava em casa, sem fazer nada. Pedro me ligou. Mãe, como foi a viagem? Foi ótima. A pousada era uma delícia. Que bom. Descansou bastante? Sim. Mãe, estou ocupado agora. Depois te ligo de novo. E mais uma vez, a ligação durou menos de 1 minuto. Desliguei o telefone e suspirei. Pedro,
E se a mamãe? Comecei a pensar, mas parei. Ainda não era a hora. Encontrei-me com a amiga que me incentivou a viajar. Sentamos em uma cafeteria. E aí? Como foi a viagem? Foi ótima. Você parece mais feliz. Aconteceu alguma coisa? Minha amiga era perspicaz. Hesitei, mas acabei contando. Eu conheci uma pessoa. O quê? Um homem? Sim. Os olhos da minha amiga se arregalaram. Sério? Quem? O dono da pousada. Ele tem 68 anos. Minha amiga sorriu. Que ótimo. A idade não importa, Lia. A vida é sua. Mas, continuei, ele me pediu para herdar a pousada com ele. O quê? Minha amiga quase cuspiu o café. Herdar a pousada? Em 3 dias? Sim. Que loucura. No bom sentido. Ela segurou minha mão. Lia, você já pensou em se casar de novo? Nunca. Foi a primeira vez que pensei nisso. Então vá em frente. Qual o problema? O que o Pedro vai dizer? Minha amiga suspirou. Lia, você passou a vida toda pensando no Pedro. Agora, pense um pouco em você. Você não é um fardo para seus filhos. Você merece ser feliz. Minha amiga estava certa. Mas não era fácil. Voltei para casa. Sentei-me em frente à foto do meu marido. Meu bem, me desculpe. As lágrimas vieram. Eu conheci outra pessoa. E eu gosto dele. Eu soluçava. Mas quando penso em você, sinto uma culpa enorme. Será que estou errada em sentir isso? Na foto, meu marido sorria. Era uma foto de quando ele estava saudável. O que você diria se estivesse aqui? Pensei. Provavelmente, ele sorriria e diria para eu ir. Meu marido era esse tipo de pessoa. O celular tocou. Era Arthur. Atendi a chamada de vídeo. Lia, está tudo bem hoje? O rosto de Arthur na tela parecia preocupado. Não, está tudo bem. Você chorou? Um pouco. É por minha causa? Não. É que as coisas estão confusas. Arthur aproximou o rosto da tela. Pense com calma. Eu posso esperar. Obrigada. Estou com saudades. Eu também. É frustrante não poder te tocar. Arthur sorriu. Eu sorri de volta. Quando nos encontrarmos de novo, me abrace bem forte. Vou te abraçar todos os dias. Mesmo através da tela, eu sentia seu calor. Lia. Sim. Não consigo dormir pensando em você. Eu também penso naquela noite. Todos os dias. Nós dois rimos. Por favor, volte. Vou tentar. Desligamos. Naquela noite, tomei uma decisão. Precisava conversar com Pedro. 3 meses se passaram. Eu falava com Arthur todos os dias. Com o tempo, meus sentimentos se tornaram mais claros. Liguei para Pedro. Pedro, você tem um tempo? Por quê, mãe? Queria almoçar com você. Tenho uma coisa para te contar. Aconteceu alguma coisa? Conversamos pessoalmente. 2 dias depois, encontrei Pedro em um restaurante. Sentamos um de frente para o outro. Pedro olhava o cardápio e perguntou: O que aconteceu? Sua voz parecia séria. Pedro. Respirei fundo. A mamãe tem algo para te dizer. Sim, pode falar. Eu conheci uma pessoa em Minas. Pedro baixou o cardápio. Uma pessoa? Que pessoa? Um homem. Ele é dono de uma pousada e tem 68 anos. O quê? Os olhos de Pedro se arregalaram. Mãe, isso é alguma brincadeira? Não. Estou falando sério. Pedro parecia chocado. E então, a senhora fez um amigo? Ele me pediu para herdar a pousada com ele. O quê? A voz de Pedro aumentou. Mãe, que história é essa? Vocês se conheceram há 3 dias. Sim. Mas ele disse que teve certeza. Não pode ser! Pedro gritou. As pessoas ao redor olharam para nós. Como assim a senhora vai administrar uma pousada em Minas? Eu posso aprender. E quem é esse cara? Não é um golpista? Ele não é um golpista. Minha voz também se alterou. Ele é uma boa pessoa. Cuidou da pousada sozinho por 5 anos. O pai faleceu há apenas 3 anos. A voz de Pedro tremeu. A sua mãe também tem o direito de ser feliz, não acha? Eu disse. Feliz? Mãe, pense na sua idade. O que a idade tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Com 62 anos, a senhora vai para Minas trabalhar em uma pousada? Pedro levou a mão à testa. Mãe, caia na real. Esse cara está te enganando. Não está. Então o que é? É normal alguém oferecer uma pousada para uma pessoa que conheceu há 3 dias? As palavras de Pedro tinham um fundo de verdade. Mas por ter conhecido Arthur, eu sabia. Ele estava sendo sincero. Pedro,
Escute a sua mãe. Não quero. Não quero ouvir essa história. Pedro se levantou. Mãe, pense melhor. Por favor. E saiu do restaurante. Fiquei sozinha. A comida que pedimos nem tinha chegado, mas perdi o apetite. Paguei a conta e saí. No caminho para casa, chorei. Eu esperava essa reação, mas ouvi-la doeu no peito. Abri a porta de casa. O apartamento estava vazio. Desabei no sofá e chorei. O celular tocou. Era Arthur. Atendi a chamada de vídeo, mas quase desliguei a câmera para que ele não visse minhas lágrimas. Lia, aconteceu alguma coisa? Arthur percebeu na hora. Falei com meu filho. O que ele disse? Foi contra. Totalmente contra. Imagino. Es natural. A voz de Arthur era calma. Me desculpe, Arthur. ¿Por qué está se desculpando? Por não ter coragem? Pense com calma. Eu espero. Você está mesmo bem com isso? Claro. Eu confio em você. Arthur sorriu do outro lado da tela. Vendo aquele sorriso, chorei ainda mais. Estou com saudades. Eu também estou com muitas saudades. Penso em você todas as noites. Eu também. Lia. Zim. O que eu posso fazer é esperar. Mas esperarei o tempo que for preciso. Obrigada. Desliguei. Deitei na cama, mas não consegui dormir. As palavras de Pedro ecoavam na minha mente. Pense na sua idade. O pai faleceu há apenas 3 anos. Não é um golpista? Mas o rosto de Arthur também me vinha à mente. Sua mão quente, as estrelas que vimos juntos na piscina. Eu também tenho o direito de ser feliz, murmurei para mim mesma. Mais um mês se passou. O contato com Pedro ficou escasso. Quando eu ligava, ele sempre dizia, estou ocupado e desligava. Mas com Arthur, eu falava todos os dias. Uma noite, Arthur me perguntou, Lia, quer que eu vá para São Paulo? O quê? Você parece estar sofrendo. Eu posso ir e conversar com seu filho. Não precisa. Está tudo bem. Não me parece que está tudo bem. A expressão de Arthur era de preocupação. Me dê só mais um tempo. Eu vou resolver. Tudo bem. Mas se estiver muito difícil, me diga. Certo. Desliguei e me olhei no espelho. Eu estava abatida. Emagreci nos últimos 4 meses. Não pode ser assim, disse a mim mesma. No dia seguinte, tomei uma decisão. Pesquisei passagens de ônibus. Comprei uma para Minas para dali a 2 semanas. Enviei uma mensagem para Arthur. Estou indo daqui a 2 semanas. Ele me ligou imediatamente. É sério? A voz de Arthur estava trêmula. Sim, eu decidi. E seu filho? Vou convencê-lo. Ou, parei de falar. Ou o quê? Ou vou mesmo assim. Lia. A voz de Arthur ficou séria. Você não vai se arrepender? Não. Já pensei por 4 meses. Agora tenho certeza. Obrigado. Eu é que agradeço. Desliguei o telefone e respirei fundo. Finalmente, eu havia decidido. Liguei para Pedro. Mãe, o que foi? Pedro, daqui a 2 semanas, a mamãe vai para Minas. O quê? Estou apenas te avisando. Não estou pedindo permissão. Mãe, Pedro, me desculpe, mas a mamãe também quer viver a minha vida. A senhora vai mesmo? Sim. Pedro suspirou. Mãe, por favor. Pedro. A mamãe tem 62 anos. Não sei quantos anos mais vou viver. Mas não quero passar esse tempo sozinha. Mas eu estou aqui. Não quero ser um peso para você. Que peso, mãe? Pedro, você também é ocupado. Com o trabalho, com a sua família. Não tem tempo para se preocupar com a sua mãe. Pedro ficou em silêncio. Apenas entenda. Se não pode me apoiar, pelo menos não seja contra. Mãe. A voz de Pedro ficou mais baixa. Vou pensar. Obrigada. Desliguei. Meu coração estava acelerado. Eu estava com medo, mas também animada. As 2 semanas passaram voando. Arrumei as malas. Desta vez, eram 2 malas grandes. Separei as coisas que levaria de São Paulo. Coloquei a foto do meu marido em um pequeno porta-retrato. Me desculpe, meu bem, mas vou te levar comigo. Na véspera da partida, Pedro apareceu em casa. Tocou a campainha. Abri a porta e ele estava sozinho. Entre. Licença. Pedro sentou-se na sala, olhou para as malas e suspirou. A senhora vai mesmo, né? Sim. Mãe, eu estou preocupado. A voz de Pedro tremeu. Fique tranquilo. E se ele for uma pessoa ruim? Não é. Ele é uma boa pessoa. Pedro abaixou a cabeça. Se a senhora for para longe,
Não vamos nos ver com frequência. É só pegar um ônibus, é rápido. Eu venho te visitar. Jurá? Juro. E você também pode ir lá me ver. A pousada é ótima. Pedro levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Mãe, seja feliz. Sim. Sua mãe está feliz como há muito tempo não era. Pedro enxugou uma lágrima. Então vá, mas me ligue sempre. Obrigada, meu filho. Abracei Pedro. Meu filho estava tremendo. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Pedro foi embora. Na manhã seguinte, fui para a rodoviária. Desta vez disse ao motorista do carro: Rodoviária do Tietê, por favor. Viagem? Não. Mudança. Ah, sim. Olhei pela janela. As ruas de São Paulo passavam. Eu sabia que talvez não voltasse mais. Mas não havia arrependimento. Subi no ônibus. Enquanto partia, olhei para São Paulo. Adeus, disse em pensamento. Algumas horas depois, cheguei na cidadezinha de Minas. Ao sair na plataforma, vi Arthur. Ele estava com um buquê de flores. Corri para ele. Arthur me abraçou. Je voltai. Seja bem-vinda de volta. Chorei em seu abraço. No carro, a caminho da pousada, Arthur dirigia e eu estava no banco do passageiro. Está nervosa? Muito. Minhas mãos tremiam. Era uma mudança de verdade. Para um lugar desconhecido aos 62 anos. Você vai aprender aos poucos. Eu te ensino tudo. Arthur segurou minha mão. A pousada apareceu. A placa Sonho das Águas pareceu me acolher. Na entrada, Dona Cida estava esperando. Lia, você veio mesmo. A senhora correu para me abraçar. Dona Cida, que saudades. Eu também estava com saudades. O senhor Arthur não falava em outra coisa. Arthur, com um sorriso envergonhado, descarregou minhas malas. Vamos, entre. Preparei um quarto para você. Arthur me levou até o meu quarto. Era no final do corredor do segundo andar. A janela dava para a serra. Você pode ficar aqui. Meu quarto fica no primeiro andar. Vamos dormir separados? Sim, por causa dos hóspedes. Mas Arthur sorriu. Mas você pode me visitar quando quiser. Meu rosto esquentou. Desfiz as malas, roupas, cosméticos e a foto do meu marido. Coloquei o porta-retrato em uma pequena prateleira. Meu bem, esta é nossa nova na casa. Não fique bravo. Na foto, meu marido sorria. No dia seguinte, comecei a aprender o trabalho da pousada. Acordei às 6 da manhã. Arthur já estava na cozinha. A partir de hoje, vou te mostrar como preparar o café da manhã. Certo. Aprendi desde como lavar o arroz até como fazer o café no coador de pano, como preparar os ovos. O controle do fogo é importante. Se for muito alto, queima. Entendi. Eu era desajeitada, mas me esforcei para seguir suas instruções. Os hóspedes começaram a descer para o refeitório. Bom dia. Cumprimentei, como Arthur me ensinou. Os hóspedes responderam com um sorriso. Bom dia. É nova por aqui? Um hóspede perguntou. Sim, meu nome é Lia. Eu vim de São Paulo. Meu jeito era um pouco tímido, mas os hóspedes assentiram. Seja bem-vinda. Depois do café da manhã, lavei a louça. A quantidade de pratos era maior do que eu imaginava. Está cansada? Arthur veio me ajudar. Não, tudo bem. Vou me acostumar. De manhã, aprendi a limpar os quartos, como dobrar os lençóis, limpar o chão de madeira, limpar o banheiro. Minhas costas doíam, mas eu aguentei. Na hora do almoço, Arthur preparou um macarrão simples para nós. Coma. Você trabalhou muito de manhã. Obrigada. Quase chorei enquanto comia o macarrão. Eu estava exausta. À tarde, aprendi a cuidar da manutenção da fonte termal. Descemos para a casa de máquinas. Você precisa ficar de olho neste medidor. A temperatura tem que se manter em 42 graus. Certo. E a água precisa ser trocada todos os dias. Pela saúde dos hóspedes. Era complicado, mas anotei tudo. A limpeza é feita assim. Arthur demonstrou. Eu o imitei. Chegou a hora de preparar o jantar. Voltamos para a cozinha. O cardápio de hoje é frango com quiabo. Como se faz? Assim. Arthur me ensinou passo a passo. Como limpar o frango, como fazer o tempero, como controlar o fogo. No primeiro dia, foi Arthur quem fez quase tudo. Eu apenas observei ao seu lado. Na hora do jantar, os hóspedes se reuniram no refeitório. Que cheiro bom! A comida do Sr. Arthur é sempre a melhor. Os hóspedes conversavam e riam. Eu fiquei na cozinha, lavando a louça. Será que eu consigo? Pensei, ansiosa.
O trabalho só terminou depois das 10 da noite. Ao subir para o meu quarto, minhas pernas tremiam. Caí na cama. É muito difícil, pensei, e as lágrimas vieram. Alguém bateu na porta. Lia, sou eu. Era Arthur. Abri a porta. Você está bem? Deve ter sido muito cansativo. Sim, um pouco. Arthur segurou minha mão. É porque é o primeiro dia. Quando se acostumar, vai ficar mais fácil. Será? Sim. No começo também foi difícil para mim. Arthur me abraçou. Você foi ótima. Amanhã será mais fácil. Chorei em seu abraço. Será que vou conseguir? Claro que vai. Você consegue. Arthur acariciou meus cabelos. Uma semana se passou. Aos poucos fui me acostumando. Já conseguia preparar o café da manhã sozinha, e a limpeza dos quartos ficou mais rápida. Receber os hóspedes também se tornou mais natural. Sejam bem-vindos. A saudação já saía da minha boca com facilidade. Um dia, na hora do almoço, chegaram novos hóspedes, um casal de uns 60 e poucos anos. Fizemos uma reserva em nome de Sato. Sim, sejam bem-vindos. Fui recebê-los primeiro. Arthur saiu da cozinha com uma expressão de surpresa. Acompanhei-os até o quarto e ajudei com as malas. A senhora é nova aqui? A esposa perguntou. Sim, cheguei há um mês. A senhora é de São Paulo? Sim, sou. Que legal. Fechei a porta e no corredor Arthur estava me esperando. Você foi ótima. Fui mesmo? Sim. Foi perfeita. Arthur segurou minha mão. Agora você parece a verdadeira dona da pousada. Senti um orgulho no peito. Na hora do jantar, os hóspedes se reuniram no refeitório. Servi a comida que eu mesma preparei. Parece delicioso. Bom apetite. Os hóspedes pegaram seus talheres. Da porta da cozinha, Arthur me observava e sorria. Naquela noite, depois que todos os hóspedes foram dormir, fui ao quarto de Arthur. Bati na porta. Entre. Abri a porta. Arthur estava preparando um chá. Sente-se. Sentei. Hoje você foi muito bem. Obrigada. Foi graças a você. Não. Foi porque você se esforçou, Lia. Arthur segurou minha mão. Acho que estou começando a me adaptar. Que bom. Arthur me olhou. Seu olhar era quente. Lia. Sim. Obrigado por ter entrado na minha vida. Eu é que agradeço. Arthur se aproximou. Ele me beijou. Estava com saudades, Arthur sussurrou. Eu também. Todas as noites. Posso ficar mais um pouco com você hoje? Sim. Arthur me abraçou. Senti a força em seu corpo. Ele tem mesmo 68 anos? Pensei. Apesar de uma semana agitada, ele ainda parecia cheio de vigor. Segurei a gola de sua camisa com delicadeza. Está tudo bem? Arthur perguntou. Sim. Assenti com a cabeça. Nos aproximamos lentamente. As mãos de Arthur começaram a se mover. Minha respiração ficou ofegante. Nossa, você é incrível, as palavras escaparam da minha boca. Arthur sorriu. É por sua causa. Sentimos profundamente o calor um do outro. Redescobrimos a intensidade da paixão naquela noite. O tempo pareceu parar. A noite avançou. Nessa idade, ter toda essa paixão. Arthur disse, recuperando o fôlego. Eu também não sabia. Ficamos juntos até o amanhecer. Deitamos abraçados. Você está feliz? Arthur perguntou. Sim. Muito. Eu também nunca fui tão feliz. Os primeiros raios de sol entraram pela janela. Precisamos levantar. Preparar o café da manhã. Só mais um pouquinho. Arthur me abraçou com força. Naquela noite, nos tornamos verdadeiramente um. Idade, passado, tudo desapareceu. Só restava nós dois. Era um novo começo. 2 dias depois, meu celular tocou. Era Pedro. Era a primeira vez que ele me ligava em 6 meses. Minhas mãos tremeram. Atendi. Mãe, Pedro. Tudo bem? Tudo. Mãe, posso ir aí te visitar? Fiquei surpresa. Sério? Sim. Estou com saudades da senhora. As lágrimas vieram. Venha quando quiser. A mamãe vai fazer uma comida deliciosa para você. Vou na semana que vem. Certo. Estarei esperando. Desliguei e contei para Arthur. O Pedro vem nos visitar. Que ótimo. Arthur sorriu. Temos que nos preparar bem. Estou nervosa. Fique tranquila. Vai dar tudo certo. Arthur segurou minha mão. Durante uma semana, nos preparamos. Aprendi a fazer os pratos favoritos de Pedro e arrumei o melhor quarto da pousada. Finalmente, o dia chegou.
Fomos buscar Pedro na rodoviária. Arthur foi dirigindo. Não fique nervosa, mas estou tremendo. Minhas mãos estavam frias. Eu ia encontrar meu filho depois de 6 meses. Esperamos em frente ao portão de desembarque. A porta se abriu e as pessoas começaram a sair. No meio delas, vi Pedro. Pedro? Acenei. Pedro me viu. Veio andando com a mala. Mãe, que bom que você veio. A viagem foi cansativa? Foi tranquila. Pedro olhou para mim. Sua expressão era complexa. Este é o Sr. Arthur, certo? Pedro olhou para Arthur. Arthur o cumprimentou com um aceno de cabeça. Muito prazer. Sou Arthur. Sou Pedro. Pedro também o cumprimentou, mas de forma constrangida. Entramos no carro. Pedro no banco de trás, eu no do passageiro. O carro estava silencioso. Pedro, está com fome? Quando chegarmos na pousada, vamos comer. Sim. A resposta de Pedro foi curta. Chegamos. Dona Cida esperava na entrada. Ah, é o seu filho. Olá. Pedro a cumprimentou. É bonito igual a mãe. Entre. Entre. Levei Pedro para um quarto no 2º andar. Era o melhor quarto. Descanse aqui. Tome um banho e desça. Tá bom, mãe. Pedro começou a desfazer a mala. Desci para a cozinha. Arthur estava preparando a comida. O que achou dele? É um rapaz bonito. Parece com você. Não digo isso. Ele parecia um pouco tenso, mas aos poucos ele se solta. Arthur deu um tapinha no meu ombro. 30 minutos depois, Pedro desceu. Coloquei a mesa no refeitório. Peixe assado, tutu de feijão, omelete e até kimchi que preparei. Nossa, tem comida coreana. Pedro pareceu surpreso. A mamãe que fez. Suas comidas preferidas. Obrigado. Sentamos nós 3. O clima durante a refeição era estranho. Pedro foi o primeiro a falar. Mãe, a senhora trabalha aqui? Sim. Preparo o café da manhã, limpo, recebo os hóspedes. Deve ser cansativo. Não, tudo bem. Já me acostumei. A senhora parece bem. Pedro me olhou. Estou. Sim. Muito melhor do que quando estava em São Paulo. Meu coração se encheu de emoção. Pedro, obrigada. Pelo quê? Por ter vindo. Pedro baixou os talheres. Mãe, na verdade. Ele parou. O quê? Me desculpe. Eu fui muito duro com a senhora naquele dia. Os olhos de Pedro estavam vermelhos. Tudo bem, não está. Eu tentei impedir a felicidade da minha mãe. Eu sei que você fez isso porque estava preocupado comigo. Arthur, que estava em silêncio, disse. Pedro, posso dizer uma coisa? Sim. Eu valorizo muito a sua mãe. Vou cuidar bem dela. A voz de Arthur era séria. Pedro olhou para Arthur. É verdade? Sim. Esperei 5 anos sozinho, e quando conheci sua mãe, eu soube. É ela. O senhor não vai fazer minha mãe sofrer? Isso nunca vai acontecer. Pedro assentiu com a cabeça. Terminamos a refeição e fui lavar a louça. Pedro me seguiu. Mãe, deixa eu ajudar. Não precisa. Não, eu quero. Pedro pegou um pano de prato. Lavamos a louça juntos. Pedro. Sim. Você está mesmo bem com isso? Com a mamãe morando aqui? Pedro parou por um instante. Sinceramente, no começo eu fiquei com raiva. Usai. Mas durante esses 6 meses, eu pensei muito. Por que a mamãe fez essa escolha? Ele continuou, secando um prato. Lembro do rosto da senhora quando morava sozinha. Parecia sempre tão triste. É mesmo? Sim. Mas hoje, vendo a senhora, está completamente diferente. Pedro me olhou. A senhora está sorrindo. De verdade, as lágrimas vieram. Pedro. Sim. A mamãe está velha, mas ainda quer viver. Eu sei. Por isso eu vim. Pedro me abraçou. Seja feliz, mãe. Terminamos de lavar a louça e fomos para a área da fonte termal. Queríamos mostrar para Pedro. Uau, é bem grande. Pedro ficou admirado. Gostou? A água é maravilhosa. A senhora que cuida de tudo isso? Sim. O Arthur me ensinou. Que incrível. Pedro colocou os pés na água. Que quentinha. À noite, dá para ver as estrelas daqui. É lindo. Preciso experimentar hoje à noite. Pedro sorriu. Chegou a noite. Os hóspedes se reuniram no refeitório. Pedro sentou-se com eles. Eu servi a comida. Ah, é seu filho? Um hóspede perguntou. Sim, veio de São Paulo. Que rapaz bonito. Parece com a mãe. Pedro ficou sem graça. Os hóspedes conversavam e comiam. O ambiente era acolhedor. Pedro veio até a cozinha. Mãe, o clima aqui é muito bom.
É, não é? Os hóspedes daqui são todos pessoas boas. Agora eu entendo por que a senhora quer ficar aqui. Pedro olhou ao redor. É um lugar acolhedor. Mais do que a nossa casa. Meu coração se aqueceu. Naquela noite, Pedro, Arthur e eu sentamos na sala de estar. Conversamos enquanto tomávamos chá. Senhor Arthur, há quanto tempo o senhor tem esta pousada? Há 30 anos. 30 anos? Sim. Herdei dos meus pais. Arthur apontou para uma foto na parede. Um jovem casal sorrindo em frente à pousada. São seus pais? Sim. Uma foto de 50 anos atrás. Faz muito tempo. Esta pousada tem mais de 100 anos. Foi meu avô quem começou. Pedro ficou impressionado. E o senhor vai deixar um lugar assim para minha mãe? Sim. Eu não tenho filhos. Arthur olhou para mim. Se não fosse pela sua mãe, esta pousada teria fechado. Imagino. Pedro assentiu. Mãe, a senhora fez a escolha certa. Obrigada, meu filho. Pedro se levantou. Preciso descansar um pouco. Estou cansado. Sim. Descanse bem. Pedro subiu. Fiquei sozinha com Arthur. Deu tudo certo, disse Arthur. Sim, ainda bem. Seu filho é uma ótima pessoa. Foi graças a você. Arthur segurou minha mão. Agora somos uma família de verdade. Sim. Assenti com a cabeça. 3 dias depois, era o dia da partida de Pedro. Fomos juntos até a rodoviária. Eu volto, mãe. Venha quando quiser. O quarto estará sempre pronto. Senhor Arthur, cuide bem da minha mãe. Pedro se despediu de Arthur. Com certeza. Arthur inclinou a cabeça. Pedro me abraçou. Te amo, mãe. Eu também te amo. Pedro entrou no portão de embarque, olhou para trás e acenou. Eu também acenei. Fiquei olhando até ele desaparecer. Arthur passou o braço pelos meus ombros. Está tudo bem? Sim. Agora está tudo bem. Vamos para casa? Vamos. Entramos no carro. No caminho de volta para a pousada, olhei pela janela. Agora, aquele lugar era a minha casa. Eu tinha certeza disso. 6 meses se passaram. Eu já era completamente a dona da pousada. O despertador tocou às 6 da manhã. Acordei por hábito. Arthur dormia ao meu lado. Nos últimos tempos, dormíamos juntos quase todas as noites. Levantei em silêncio e fui para a cozinha. A rotina já estava no meu corpo. Lavar o arroz, preparar o café, fazer os ovos. Tudo era natural. Arthur entrou na cozinha. Acordou cedo. Tenho que preparar o café dos hóspedes. Você já faz tudo sozinha. Virou uma profissional. Arthur sorriu e preparou o café para nós. Foi graças a você. Não. É mérito seu, Lia. Tomamos café juntos. Às 7 horas, os hóspedes começaram a descer. Bom dia. Cumprimentei primeiro. Bom dia, dona Lia. Os hóspedes responderam com um sorriso. Agora, todos sabiam meu nome. O peixe hoje parece delicioso. Obrigada. Assei hoje de manhã. Meu jeito de falar já estava mais desenvolto. Depois do café, lavei a louça. A partir das 9, era a limpeza dos quartos. Comecei pelo primeiro andar. Troquei a roupa de cama, limpei o chão e o banheiro. Rápida e precisa. Dona Cida me viu no corredor. Lia, você mudou tanto. Mudei? Quando chegou, era toda desajeitada. Agora parece que nasceu aqui. A senhora sorriu. Obrigada, dona Cida. É bom te ver feliz. O senhor Arthur também está muito mais alegre ultimamente. Ela apontou para o jardim. Vi Arthur cuidando das plantas. Ele estava realmente sorrindo. Era a hora do almoço. Chegaram novos hóspedes. Um casal de uns 50 anos. Sejam bem-vindos. Reserva em nome de... Sim, isso mesmo. Deixe que eu ajudo com as malas. Peguei as malas. A senhora é de São Paulo? Sim, sou. Como sabe? Pelo sotaque. A esposa sorriu. A senhora fala muito bem o mineirês. Obrigada. Aprendi em 1 ano. Levei-os ao quarto. O jantar será servido às 6. Certo, obrigado. Fechei a porta e saí. Arthur esperava no corredor. Perfeito. Mesmo? Sim. Agora você é melhor do que eu. Arthur sorriu. À tarde, cuidei da manutenção da fonte termal. Desci à casa de máquinas e verifiquei a temperatura. 42 graus. Exato. Troquei a água e limpei a borda. Já conseguia fazer de olhos fechados. Era hora de preparar o jantar. O cardápio de hoje era moqueca. Piquei os peixes e os legumes. Arthur me ajudou.
A cebola tem que ser um pouco mais grossa. Entendi. Gostava de cozinhar com ele. Às 6, os hóspedes se reuniram. Coloquei as panelas de barro em cada mesa. Uau, hoje tem moqueca! Que delícia! Os hóspedes adoraram. Durante o jantar, eu ia e voltava da cozinha ao refeitório, verificando se faltava algo, se precisavam de mais alguma coisa. Dona Lia, mais água, por favor. Sim, já levo. Movimentava-me com agilidade. O jantar terminou. Os hóspedes subiram para seus quartos com expressões satisfeitas. Lavei a louça. Arthur me ajudou. Hoje foi puxado. Tudo bem. Já estou acostumada. Você é incrível. Em 1 ano conseguir tudo isso. Foi porque você me ensinou bem. Lavei as mãos e tirei o avental. Quer ir à fonte? Arthur perguntou. Vamos. Passava das 10 da noite. Os hóspedes já tinham ido. Entramos na piscina natural ao ar livre. O céu estava cheio de estrelas. Continua lindo. Sim. Lembro da primeira vez que vim aqui. Arthur sentou-se ao meu lado. Faz 1 ano. Já faz 1 ano. Ele segurou minha mão. Era quente. Você não se arrepende? Arthur perguntou. De jeito nenhum. E você? Eu também não. Foi a melhor escolha da minha vida. Nos beijamos sob as estrelas. Foi um beijo calmo e sereno. Vamos para o quarto? Arthur sussurrou. Sim. Fomos para o quarto de Arthur. Assim que fechamos a porta, nos abraçamos. Estava com saudades, mas nos vimos de manhã. Mesmo assim. Arthur sorriu. O beijo se aprofundou. Tiramos a roupa. Nossos corpos já eram familiares, mas ainda havia um tremor. Lia. Sim. Eu te amo. Eu também te amo. Fomos para a cama. Senti o corpo forte de Arthur. Mesmo depois de 1 ano, ainda me surpreendia. Você tem 69 anos mesmo? Sim. Arthur riu. Não parece. Você também. Tem 63 anos? Claro que sim. Rimos e nos abraçamos. Nos aproximamos lentamente. A respiração ficou ofegante. Nos tornamos um só. Passamos a noite juntos, sentindo um ao outro. Amanheceu. Deitamos abraçados. Estou feliz. Muito. Eu também. Arthur acariciou meus cabelos. Sou grato por poder estar com você todos os dias. Eu também. Os primeiros raios de sol entraram pela janela. Preciso levantar. Preparar o café da manhã. Só mais um pouquinho. Arthur me abraçou com força. Só 5 minutos. Tudo bem. 5 minutos viraram 10. E 10 viraram 20. Acabamos levantando às pressas. Vamos nos atrasar. Rimos enquanto nos vestíamos. Corremos para a cozinha. Felizmente, os hóspedes ainda não tinham descido. Preparamos o café rapidamente. Arthur serviu o café. Foi por pouco. A culpa é sua. Minha culpa? Arthur riu. Os hóspedes desceram. Bom dia. Bom dia. Mais um dia começava. Um dia comum, mas feliz. Naquela noite, depois do trabalho, sentamos no jardim. Tomamos chá com Arthur e olhamos para o céu. O pôr do sol estava lindo. Lia. Sim. Acho que estamos envelhecendo bem. Estamos. Sim. Juntos. Ele segurou minha mão com força. Obrigada, Arthur. E que agradeço. Ficamos sentados, olhando o pôr do sol. Naquela época, eu não sabia. Aos 62 anos, quando eu achava que minha vida tinha acabado, um novo começo assim era possível. Na verdade, sinto que minha vida começou de verdade agora. A idade não significa que a vida acabou. Um novo começo é sempre possível. A vocês que estão lendo, não pensem que é tarde demais. Ainda dá tempo. Tenham coragem. A felicidade não é algo que se espera, é algo que se busca. O sol se pôs e as estrelas começaram a aparecer. De mãos dadas com Arthur, entrei na pousada. Amanhã e depois de amanhã estaremos juntos. Aqui, neste lugar,